Deus tocou no meu coração para gravar esse vídeo, principalmente por causa da Copa do Mundo de Futebol Feminino que está ocorrendo nesse momento. Na verdade, a Copa do Mundo Feminina de Futebol está ocorrendo ainda, na verdade, em dois países, Austrália e Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi eliminada não lembro, acho que na primeira fase, se não me engano, mas a Austrália está nas quartas de final. Nesse momento, hoje, dia 8 de agosto de 2023, foram decididas as oito seleções que prosseguiriam na competição nas quartas de final. E entre elas está a Austrália. A Austrália está nas quartas de final juntamente com Espanha, Japão, França, Inglaterra, Colômbia, deixa eu ver aqui mais. Holanda, acho que são essas aí. Eu acredito que a final seja entre Japão e Austrália, né? Mas só o fato da Austrália ter chegado tão longe na competição já é histórico. Uh, porque uh, eu quis falar esse vídeo a respeito de como a Austrália, apesar de ser um país uh, cuja grande maioria do território é um deserto e que foi conquistado pelo Reino Unido, e inicialmente como colônia penal do Império Britânico, aí hoje se tornou um país desenvolvido, um país de primeiro mundo. Então, muitas pessoas devem estar se perguntando por que a Austrália deu certo e o Brasil ainda não? Por que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, um país emergente, como, né, dizem por puro eufemismo, mas o Brasil é um país subdesenvolvido. Pronto, fala a verdade, fala a verdade nua e crua. O Brasil ainda é um país subdesenvolvido, apesar de ter a maior floresta do mundo, apesar de ser praticamente o pulmão do mundo, apesar de ter dimensões continentais, ser o quinto maior país do mundo, e a Austrália parece que é o sexto. Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar aqui. Bom, tô vendo aqui, eu peguei aqui na Wikipédia as principais informações. Diz assim: Austrália é chamada de Comunidade da Austrália, ou em inglês Commonwealth of Australia. Então, como eu já disse, é um país do hemisfério sul, porque se você analisar bem o mapa mundi, a grande maioria, quase todos os países desenvolvidos, os países de primeiro mundo, estão no hemisfério norte. E quase todos os países subdesenvolvidos ou emergentes estão no hemisfério sul. Eu sou do tempo em que havia três tipos de países, né? O primeiro mundo, que eram os países desenvolvidos capitalistas; o segundo mundo, que eram os países socialistas ou comunistas, entre eles a União Soviética; e o terceiro mundo, no caso, os países capitalistas subdesenvolvidos, dentre os quais ainda está o Brasil. E a Austrália, por incrível que pareça, hoje é um país de primeiro mundo. É um país que deu certo, um país que é muito rico. É o sexto maior país do mundo, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Então, a Austrália é localizada na Oceania, que compreende a menor área continental do mundo, a ilha da Tasmânia e várias ilhas adjacentes no Oceano Índico e Pacífico, e também parte é, da Antártida. Tem um trecho grande da Antártida que faz parte da Austrália. O continente ilha, como a Austrália por vezes é chamada, é banhado pelo Oceano Índico ao sul, ao oeste pelo Mar de Timor, Mar de Arafura, Estreito de Torres a norte, pelo Mar de Coral e Mar da Tasmânia a leste. Através desses mares tem fronteira marítima com a Indonésia, Timor-Leste, Papua Nova Guiné, a norte com o território francês da Nova Caledônia, a leste com a Nova Zelândia e sudeste. Então, um detalhe interessante. Ao nordeste, no litoral nordeste da Austrália, perto da divisa com a Papua Nova Guiné, a maior reserva de corais do mundo, que é a Grande Barreira de Coral. Ou seja, os arrecifes do Recife não são nada perto do Grande Barreira de Coral, que é a maior formação de corais do mundo. E a Austrália,
Deixa eu ver. Durante cerca de 40 mil anos da colonização europeia, já no final do século XVIII, o continente australiano e a Tasmânia eram habitados por cerca de 250 nações individuais de aborígenes. Inclusive, na Copa do Mundo Feminina deste ano, tanto na Austrália como na Nova Zelândia, antes de cada jogo, está sendo feito um protocolo oficial com referências a tribos aborígenes dos dois países. No caso da Nova Zelândia, os Maoris, e no caso da Austrália, aqui são 250 nações individuais. E a mais conhecida, os aborígenes mais conhecidos são aqueles com a pele bem escura, quase negra, né? Existem outros aborígenes, né? Mas os aborígenes australianos mais conhecidos são aqueles com a pele bem negra, bem escura. E eles usam o boomerang, que é aquele negócio, aquela arma de madeira em formato de L, que joga no ar e volta. E também a Austrália é muito famosa também por conta de sua fauna peculiar. Inclusive, o motivo pelo qual a Austrália, nos jogos, nas competições oficiais, tanto na Copa do Mundo masculina e feminina, como nas Olimpíadas, os atletas usam uniforme verde e amarelo. E não tem nada a ver com o Brasil isso. Porque o verde, em alusão às florestas do país, embora... Deixa eu ver aqui. Geologia. Cadê? Geografia, no caso. Eu não sei se aparece aqui. Aqui, ó. Eu acho que essa foto dá pra ver, ó. Essa parte mais escura aqui é deserto. A maior parte do território australiano é deserto. Então eu não sei exatamente a porcentagem. Mas deixa eu ver aqui. Pouco menos de 3/4 da Austrália encontra-se dentro de um deserto, em zonas semiáridas. Então, a maior parte do território australiano é deserto. Aí que tá. Só que a parte do litoral, né, o miolo, no caso, o centro da Austrália, que é essa parte mais escura, é deserto. E as áreas mais no litoral são temperadas, tem florestas, tudo. E então essas partes com vegetação, elas têm um vegetal, uma planta chamada acácia, que tem flores amarelas. Então, na verdade, a cor verde e amarela dos uniformes dos atletas da Austrália é em referência à acácia, que é a árvore símbolo do país. E se eu não me engano, a acácia é a única alimentação, se não a principal alimentação do koala, que é um animal exclusivo da Austrália. E não é um animal símbolo da Austrália, mas só existe na Austrália. Então o koala só come folha de acácia ou a acácia, folha de acácia é a principal alimentação do koala. Existem outros animais exclusivos da Austrália também, como o ornitorrinco e principalmente o canguru. O animal símbolo da Austrália é o canguru. E aqui, vejamos aqui sobre os aborígenes da Austrália. Deixa eu ver aqui primeiro. Aqui. Austrália veio da palavra latim australis, que significa austral, ou seja, do sul. E sua origem data de lendas do século II sobre a terra desconhecida do sul, terra australis incógnita. O país tem sido chamado coloquialmente como Oz desde o início do século XX. Ossi é um termo comum e coloquial para australiano, ou seja, eu lá no Rio de Janeiro, quando eu fui ao Rio de Janeiro, nas minhas férias de julho, eu conheci duas australianas. Eu fiquei até com vergonha de chamá-las de Ossi, porque eu não sei se o australiano nativo gosta de se chamar de Ossi. Mas eu poderia ter chamado de Ossi,
Mas eu fiquei meio preocupado. Será que eu chamo de Aussie? Será que eu não chamo? Mas, assim, enfim, Aussie é o termo coloquial para australiano. Então, mas assim, as duas principais cidades, embora a capital do país seja Canberra, as duas principais cidades são Sydney e Melbourne. A maior metrópole é Sydney, que fica, deixa eu ver a localização exata aqui. Esse vídeo está meio fora de ordem aqui, à medida que eu for lembrando das coisas, eu vou falando. Então aqui, ó. Na verdade são, não sei se dá para ver aqui, mas Sydney fica no sudeste, Melbourne fica no sul, mais para o sul. Na verdade, tanto Sydney como Melbourne fica no sudoeste, só que no sudeste, desculpa. Sydney fica exatamente no sudeste e Melbourne fica mais no sul. Então, as duas maiores cidades, mas a capital é Canberra. Aí no caso, a língua oficial é inglês, embora existam muitos idiomas aborígenes, como eu já falei aqui, são 250 povos aborígenes, dentre eles o mais famoso é aquele com a pele bem escura. Cada um tem o seu idioma, como eu já disse aqui, nos jogos não, na Copa do Mundo da feminina deste ano, da Austrália e Nova Zelândia, os povos originários, como se diz atualmente, os povos aborígenes, eles estão sendo lembrados no início de cada jogo. Aparece um povo de cada localidade, no caso as principais cidades aqui que aparecem no mapa, como eu já disse, são cidades do litoral, e as principais são Brisbane, deixa eu ver, são estados, na verdade. A Austrália é dividida em 6 estados. Nova Gales do Sul, deixa eu ver, Nova Gales do Sul fica onde fica Sydney e Canberra. No caso, a cidade mais populosa é a capital. Queensland, onde fica Brisbane. Victoria, onde fica Melbourne. Austrália do Sul, onde fica Adelaide. Território do Norte, onde fica Darwin, que fica no extremo norte do país. E Austrália do Leste, onde fica Perth. E Tasmânia, cuja maior cidade é Hobart. E a Tasmânia é famosa pelo um animal que chamam de diabo, o diabo da Tasmânia. Então, agora vamos aqui. Vamos à história, né? Então, como já disse, esse vídeo aqui, à medida que eu for lendo aqui, eu vou falando a respeito do país e tal. Habitação humana, é claro que aqui tem coisas assim que do pessoal que acredita na teoria da evolução e tal. Deixa eu ver aqui. Na época da colonização, deixa eu ver o que interessa. Na época da colonização europeia, no final do século XVIII, a maioria dos indígenas australianos eram caçadores-coletores com uma complexa cultura oral e valores espirituais com base na reverência à terra e uma crença no tempo do sonho. Os habitantes das ilhas do Estreito de Torres, etnicamente melanésios, foram originalmente horticultores e caçadores-coletores. Embora exista a teoria da descoberta da Austrália pelos portugueses, há quem tenha como o primeiro avistamento europeu registrado no continente australiano. O primeiro desembarque europeu na sua costa foram atribuídos ao navegador holandês Willem Jansson, que avistou a costa da península do Cabo York em uma data desconhecida no começo de 1606. Ele fez o desembarque em 26 de fevereiro no rio Penfolder, na costa ocidental do Cabo York, perto da cidade moderna de Waipa, sei lá. O holandês traçou todo o litoral oeste e norte da Nova Holanda durante o século XVII, mas não fez nenhuma tentativa de colonização. Ou seja, ele só descobriu, igual com o Cabral, né? Cabral descobriu o Brasil em 1500, só que não teve interesse. Né? Ele quis cortar caminho para a Índia pelo oeste e acabou descobrindo o Brasil. Primeiro Ilha de Santa Cruz, depois Terra de Santa Cruz, enfim. Lá na Porto Seguro.
E tanto que os aborígenes brasileiros foram chamados de índios porque os portugueses acharam que eram habitantes da Índia. Mas enfim. Ah, agora eu vou aqui. No caso do holandês agora, no caso é o Willem Jansson. Ele traçou todo o litoral oeste e norte da Nova Holanda durante o século XVII, mas não fez nenhuma tentativa de colonização. Em 1770, James Cook, esse sim, o colonizador, o homem que colonizou a Austrália. O James Cook navegou ao longo e mapeou a costa leste da Austrália, que chamou de Nova Gales do Sul. E a costa leste, no caso, é onde fica Sydney e Canberra. Deixa eu ver. E reivindicou para o Reino Unido. As descobertas de Cook prepararam o caminho para a criação de uma nova colônia penal. Aí que tá. É aí que eu quero chegar. Duas coisas que eu deixei bem claro aqui. A Austrália, a maior parte do território da Austrália é deserto, como você viu aqui. O miolão da Austrália, ó, na verdade, a maior parte do país, que é essa parte mais escura, é deserto. E a Austrália surgiu como colônia penal, ou seja, só ia bandido para lá. Toda a escória do Reino Unido, do Império Britânico era mandada para a Austrália. Então era um país que tinha tudo para dar errado. Mas mesmo assim virou o que é hoje. É um país de primeiro mundo, um país desenvolvido. Então como é que aconteceu um negócio desse? Mas assim, vamos lá. Continuando aqui. A colônia da coroa britânica de Nova Gales do Sul foi formada em 26 de janeiro de 1788, quando o capitão Arthur Phillip levou a primeira frota a Port Jackson. Essa data tornou-se o Dia da Austrália, 26 de janeiro de 1788. O principal feriado nacional do país. A terra de Van Diemen, hoje conhecida como Tasmânia, foi colonizada em 1803 e tornou-se uma colônia separada em 1825. O Reino Unido reclamou a parte ocidental da Austrália em 1828. Colônias separadas foram esculpidas a partir de Pares, Nova Gales do Sul. Austrália Meridional em 1836, Vitória em 1851, Queensland em 1859. O território do Norte foi fundado em 1911, quando ele foi retirado da Austrália Meridional. A Austrália Meridional foi fundada como uma província livre que nunca foi uma colônia penal. Vitória e Austrália Ocidental também foram fundadas como livres, mas depois aceitaram transportar para presos. Uma campanha de colonos de Nova Gales do Sul levou ao fim o transporte de condenados para a colônia. O último navio com condenados chegou em 1848. A população nativa, estimada em 350 mil na época da colonização europeia, diminuiu drasticamente 150 anos após a colonização, principalmente devido a doenças infecciosas, ou seja, muita gente morreu. As gerações roubadas, remoção de crianças aborígenes de suas famílias, que historiadores como Henry Reynolds alegam que poderia ser considerado um genocídio, pode ter contribuído para o declínio da população indígena. Ou seja, houve doenças trazidas pelos europeus que acabaram matando uma maior parte da população indígena. Tais interpretações da história aborígene são disputadas por comentaristas conservadores como o ex-primeiro-ministro John Howard como exageradas ou fabricadas por motivos políticos ou ideológicos. Esse debate é conhecido na Austrália como as guerras da história. O governo federal ganhou o poder de fazer leis com relação aos aborígenes na sequência do referendo de 1967. A propriedade das terras tradicionais chamadas Native Title não era reconhecida até 1922, quando a Suprema Corte da Austrália, durante o caso Mabo contra Queensland, derrubou a noção da Austrália como terra nullius, terra pertencente a ninguém, antes da ocupação europeia. A corrida do ouro começou na Austrália na década de 1850 e a rebelião da Eureka Stockade contra as taxas de licença de mineração em 1854 foi uma expressão inicial da desobediência civil. Entre 1855 e 1890, 6 colônias individualmente adquiriram o governo responsável e geriram a maioria de seus próprios assuntos, enquanto parte restante do Império Britânico. O Instituto Colonial em Londres manteve o controle de alguns assuntos, nomeadamente dos negócios estrangeiros, defesa e transporte marítimo internacional. E, finalmente, no século XX,
Em 1º de janeiro de 1901, a Federação das Colônias foi realizada após uma década de planejamento, consulta e votação. A Comunidade da Austrália foi criada e tornou-se um domínio do Império Britânico em 1907. O território da capital federal, mais tarde rebatizado para Território da Capital da Austrália, foi formado em 1911 como a localização para a futura capital federal de Canberra. Melbourne foi a sede temporária do governo entre 1901 e 1927, enquanto Canberra era construído. Então, é mais ou menos como Brasília, no caso, né? A capital do Brasil é o Rio de Janeiro, e aí Brasília foi construída por Juscelino Kubitschek, bem no meio do Brasil, né? No Planalto Central, e a Brasília continua sendo a capital do Brasil. Se eu não me engano, o Juscelino Kubitschek, enquanto Brasília era construída, ele despachou de um container, uma coisa assim, uma casinha de madeira. Acho que Juscelino Kubitschek ele transferiu a capital, né, do Rio de Janeiro para Brasília, né, antes mesmo da inauguração da cidade, e ele despachava de uma casinha de madeira, enquanto a nova capital era construída. Então, aqui no caso da Austrália, Melbourne se tornou capital da Austrália enquanto Canberra era construída. Então, Canberra foi uma cidade construída para ser a capital da Austrália. Mas enfim, vamos lá. O território do norte foi transferido do controle do governo da Austrália Meridional para o Parlamento Federal em 1911. Em 1914, a Austrália foi aliada do Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial com o apoio do Partido Liberal e do Partido Trabalhista. Os australianos participaram em muitas das grandes batalhas travadas na Frente Ocidental. Dos cerca de 416 mil soldados que serviram, cerca de 60 mil foram mortos e outros 152 mil ficaram feridos. Muitos australianos consideram a derrota da ANZAC, Forças Armadas da Austrália e Nova Zelândia, em Galípoli, atual Turquia, como o nascimento da nação. Sua primeira grande ação militar. A campanha do Trilho de Kokoda é considerada por muitos como um evento definidor análogo da nação na Segunda Guerra Mundial. O Estatuto de Westminster, em 1931, terminou formalmente com a maioria das ligações constitucionais entre a Austrália e o Reino Unido. A Austrália adotou o Estatuto em 1942, mas com efeitos retroativos a 1939 para confirmar a validade da legislação aprovada pelo Parlamento australiano durante a Segunda Guerra Mundial. O choque da derrota da Inglaterra na Ásia em 1942 e a ameaça da invasão japonesa fez com que a Austrália olhasse para os Estados Unidos como um novo aliado e protetor. Eu acho que está aí. O grande segredo para que a Austrália se tornasse o que é hoje, foi ter se aproximado mais dos Estados Unidos, ter se distanciado do Reino Unido e se aproximado dos Estados Unidos. Aí isso explica muita coisa que acontece hoje com a Austrália, inclusive do ponto de vista religioso, como eu explicarei mais tarde. Desde 1951, a Austrália tem sido um aliado militar formal dos Estados Unidos nos termos do Tratado ANZUS. Após a Segunda Guerra Mundial, a Austrália encorajou a imigração da Europa. Aí vem a avalanche de gente que foi para a Austrália. Acho que a Austrália acho que é o país que mais teve imigração no mundo, mais até do que o Brasil. O Brasil recebeu gente do mundo inteiro, mas a Austrália muito mais. O que existe de imigrante na Austrália é brincadeira. Desde os anos 1970 e após a abolição da política Austrália Branca, né, que houve um apartheid na Austrália, né, tanto que somente agora, no século XXI, a Austrália está se voltando a atenção para os aborígenes, tanto que, como eu já disse aqui, na Copa da Austrália e da Nova Zelândia, né, de futebol feminino, eles estão valorizando os povos originários, né, os aborígenes. No começo de cada jogo, estão fazendo uma menção aos aborígenes no idioma local, com a cultura local e tal. E cada cidade da Austrália, em cada estádio, tem o nome da cidade em inglês e no idioma local, aborígene. Na Nova Zelândia é a mesma coisa, o nome de cada cidade do país também em inglês e na língua maori. E no caso aqui da Austrália, vamos lá. Deixa eu ver. Desde os anos 1970 e após a abolição da política Austrália Branca, a imigração da Ásia e de outros lugares também foi promovida. Como resultado, a demografia, cultura e autoimagem da Austrália foram transformadas, ou seja, deixou de ser um país com um monte de branco e um punhadinho de indígenas para se tornar um país praticamente multicultural, enfim, de gente do mundo inteiro.
os laços constitucionais finais entre a Austrália e o Reino Unido foram cortados com a aprovação da Australia Act 1986, acabando com qualquer papel britânico no governo dos Estados australianos e fechando a possibilidade de recurso judicial para o Privy Council em Londres. Em um referendo de 1999, 55% dos eleitores australianos e uma maioria em cada estado australiano rejeitou a proposta do país se tornar uma república com um presidente nomeado pelo voto de 2/3 de ambas as casas do parlamento australiano. Desde a eleição do governo Wetham em 1972, tem existido um foco crescente na política externa dos laços com outras nações do Pacífico, mantendo laços estreitos com os aliados tradicionais da Austrália e com parceiros comerciais. Como é que está a política da Austrália hoje? Pelo que eu entendi aqui. O atual rei do Reino Unido é o Charles III. Não está escrito aqui. Aí a Austrália tem um governador geral, que equivale ao presidente da república. No caso, como a Austrália não é uma república, a Austrália é uma monarquia. A Austrália continua sendo uma monarquia, porque o chefe de estado é o Charles III, só que esse do meio aqui é o David Hurley, que é o governador geral da Austrália, que equivale ao presidente da república, né? Que apesar da Austrália seria um governo misto, vai. Um governo misto, só que formalmente é ainda uma monarquia, porque o chefe de estado é o Charles III. Mas o governador geral funciona como se fosse um presidente da república. Como se fosse um governo misto, né? É uma mistura de monarquia com república, mas para todos os efeitos ainda é monarquia. E o governador geral, no caso do David Hurley, é como se fosse o presidente da república. Só que é um governo, uma monarquia parlamentarista, porque quem manda mesmo, o chefe de governo, é o Anthony Albanese, que é esse aqui da direita, que é o atual primeiro-ministro da Austrália. E aí no caso aqui, vamos para a composição étnica agora. A atual composição étnica da Austrália, deixa eu ver aqui. Quase 3/4 dos australianos vivem em áreas metropolitanas e zonas costeiras. A praia é uma parte integrante da identidade australiana. Na imagem, praia na cidade de Gold Coast, Queensland. Então, outro motivo que torna o verde e amarelo como a cor oficial da Austrália, a bandeira continua sendo essa aqui. É uma bandeira azul marinho, né? Aqui tá preto e branco, mas dá para perceber, ó. É uma bandeira azul marinho com aí no canto superior esquerdo é a bandeira do Reino Unido, que mostra que a Austrália ainda faz parte do Commonwealth, que é uma monarquia constitucional parlamentarista. O chefe de estado, como eu já disse aqui, é o Charles III, com o David Hurley. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu curar aqui, peraí. O David Hurley como governador-geral e o Anthony Albanese como primeiro-ministro. Então, mas apesar da bandeira ainda ser uma bandeira azul marinho com a bandeira do Reino Unido no canto superior esquerdo, é uma estrela grande embaixo, aí tem o Cruzeiro do Sul do lado direito, mas as cores oficiais da Austrália são verde e amarelo, por causa das florestas do país, por causa da flor de acácia, e por causa das praias também, porque as praias são amarelas, enfim. Então, uma referência a isso aí. Agora, voltando aqui para demografia. A Austrália tem uma população total de mais de 25.500.000 pessoas, de acordo com o censo de 1919, com quase 76% desses tendo ascendência europeia. Por gerações, a grande maioria dos imigrantes vinha das Ilhas Britânicas e os povos da Austrália ainda são principalmente de origem étnica britânica ou irlandesa. No censo australiano de 2006, a ascendência mais indicada foi a australiana, 37,13%, seguida pela inglesa, 31,65%, irlandesa, 9,08%, escocesa, 7,56%, italiana, 4,29%, alemã, 4,09%, chinesa 3,37% e grega 1,84%. As populações indígenas dos aborígenes e dos habitantes das ilhas do Estreito de Torres foi estimada em 984.000 pessoas, que vale a 3,8% da população total do país em 2021. Como já foi dito aqui,
A maior parte da população indígena foi morta por doenças, né? Eles não foram assassinados a sangue frio igual os norte-americanos fizeram com os peles vermelhas. Os peles vermelhos foram dizimados. Mas principalmente os incas, os astecas e os maias foram massacrados pelos espanhóis. E os peles vermelhas também. Mas no caso da Austrália foi por doença mesmo. Os aborígenes morreram por doença. Trazidos pelo homem branco. E deixa eu ver aqui mais. Houve um aumento significativo de 115.953 habitantes no censo de 1986. Um grande número de povos indígenas não são identificados no censo devido à contagem incompleta e casos em que a condição indígena não é registrada no formulário. Que muitos têm vergonha, muitos aborígenes têm vergonha de se declarar indígenas, então eles nem entram no censo. Os indígenas australianos possuem taxas superiores à média de prisão e de desemprego, igual acontece hoje com os negros, os mestiços no Brasil. Além de baixos níveis de escolaridade e expectativa de vida para homens e mulheres que são de 11 a 17 anos inferiores aos índices dos australianos não indígenas. Algumas comunidades indígenas remotas foram descritas como estando em condição similar de um estado falhado. Em comum com muitos outros países desenvolvidos, a Austrália está passando por uma mudança demográfica para uma população mais velha, com mais aposentados e menos pessoas em idade ativa. Em 2004, a idade média da população de civil era de 38,8 anos. Um grande número de australianos, 759.849 para o período de 2002-2003, vive fora do seu país de origem. Ou seja, existem muitos emigrantes fora da Austrália, australianos vivendo em outros países. No caso da imigração, ela quadruplicou desde o fim da Primeira Guerra Mundial, estimulada por um programa ambicioso de imigração. Após a Segunda Guerra Mundial e até o ano 2000, quase 5.900.000 do total da população estabelecida no país eram novos imigrantes, o que significa que quase 2 em cada 7 australianos nasceram no exterior. A maioria dos imigrantes são qualificados, mas a cota de imigração inclui categorias de membros da família dos refugiados. O governo federal estima que o corte de imigração de 280 mil para sua meta de 180 mil não irá resultar em uma população de 36 milhões em 2050. Desculpa. O governo federal estima que o corte de imigração de 230 mil para sua meta de 180 mil irá resultar em uma população de 36 milhões em 2050. Detalhe, 36 milhões é menos que a população do estado de São Paulo. São Paulo tem em torno de 45 mil habitantes, que é mais ou menos equivalente à população da Espanha. Então, a população da Austrália é menor que a população do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Deixa eu ver. Em 2001, 23,1% dos australianos haviam nascido no estrangeiro. Os 5 maiores grupos de imigrantes eram do Reino Unido, Nova Zelândia, Itália, Vietnã e República Popular da China. Após a abolição da política Austrália Branca em 1983, ou seja, após o fim do apartheid na Austrália, inúmeras iniciativas governamentais foram criadas para incentivar e promover a harmonia racial com base numa política de multiculturalismo. A meta de imigração para julho de 2006 foi de 144 mil pessoas. A cota de imigração total para setembro de 2008 foi de cerca de 300 mil, seu nível mais elevado desde que o Departamento de Imigração foi criado após a Segunda Guerra Mundial. E, como eu já disse, as cidades mais populosas, no caso, Sydney e Melbourne, e a cidade de 2,8 habitantes por quilômetro quadrado, está entre as mais baixas do mundo, embora uma grande parte da população esteja considerada no litoral temperado do sudeste, como já falei, Sydney, Melbourne, Canberra. Agora vamos para um detalhe importante aqui. Religião. Que é assim, o Reino Unido, assim como praticamente toda a Europa, pelo menos a Europa Ocidental, a Europa do Oeste, ela passa por um processo de pós-cristianismo, que a grande maioria da população está se tornando ateia e agnóstica. No caso do Reino Unido, por exemplo, o que aconteceu? Primeiro, vamos voltar para o tempo do surgimento do anglicanismo, né, que é a religião oficial do Reino Unido até hoje. O que aconteceu? O Henrique VIII, se não me engano, foi no século XVI. Isso. O Henrique VIII, ele queria se casar com uma mulher. Acho que era parente dele, não sei.
Eu não lembro exatamente a história, mas é assim, ele queria se casar com uma mulher e a Igreja Católica não autorizou o casamento dele. O que ele fez? Ele criou a igreja dele, que é a Igreja Anglicana. E a Igreja Anglicana, ela era como se fosse uma cópia do catolicismo, só que com muitas mudanças assim próprias do anglicanismo. Então, ao contrário da Igreja Luterana e da Igreja do Calvinismo, no caso, né, da Igreja de Genebra, que surgiram com base em romperam com a Igreja Católica porque interpretaram a Bíblia da maneira correta, enfim, voltando para as Escrituras, a autoridade das Escrituras, né, os chamados cinco solas, Soli Deo Gloria, Solo Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, acho que é Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria e Solus Christus. Isso, os cinco solas. Então, né, a Reforma Protestante trouxe isso. E o que aconteceu com a Igreja Anglicana foi totalmente diferente. Simplesmente o Henrique VIII, ele queria se casar com uma mulher, a Igreja Católica não deixou, e ele fundou a própria igreja. E com o passar do tempo, o anglicanismo, né, a Igreja Anglicana, foi adquirindo outras coisas, né, outras mudanças que tornaram essa igreja extremamente secular. Foi uma igreja extremamente secularizada. Se não me engano, foi a primeira igreja que liberou o casamento gay. Enfim, aconteceram um monte de coisas nos últimos anos e muitos se decepcionaram profundamente com a igreja anglicana e se tornaram ateus e agnósticos. E outros também se tornaram muçulmanos. Então, o islamismo tem crescido muito na Europa e o número, acho que a maior parte da população hoje em dia é de ateus e agnósticos. E porque as pessoas se decepcionam com a religião, se decepcionam com Deus e acabam não querendo mais saber de Deus, não querem mais saber de Deus, não querem mais saber de religião. Então, tanto que no Reino Unido, muitas igrejas se tornaram, muitos templos cristãos fecharam e se tornaram bares, se tornaram boates, se tornaram brechós, enfim, se tornaram lojas, enfim, pontos turísticos, enfim, até mesmo lá no Canadá, a igreja na vila de Avonlea, onde ocorreu o livro, onde a história lá do livro da série, no caso Anne de Green Gables, né, que eu postei uma série de vídeos aqui no meu canal sobre a série Anne de Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. Então, na vila de Avonlea, a igreja presbiteriana, se não me engano, de Avonlea, hoje é uma loja tipo de souvenirs. Então, não é mais uma igreja, é uma loja de souvenirs. Então, é uma tendência dos países desenvolvidos, infelizmente, as igrejas fecharem, ficarem praticamente vazias, e um número gigante de ateus e agnósticos, né, pessoas decepcionadas com a religião, decepcionadas com Deus, e acabarem não querendo mais saber de Deus, não querendo mais saber de igreja. Tanto que aqui, ó, esse é o gráfico das religiões na Austrália. Toda essa parte branca, vocês estão vendo, são pessoas sem religião, ateus e agnósticos, o que equivale a aproximadamente 38,9%. Só que o número de cristãos é que eu não tenho a calculadora aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer conta de cabeça. Catolicismo 20%, né, 20 redondinho, protestantismo 18,1% e outros cristãos 5,8%. Protestantismo aqui, se não me engano, é a igreja anglicana. E os integrantes de outras igrejas cristãs evangélicas é 5,8%. Se nós contarmos todos os cristãos, dá, deixa eu ver aqui, 38, 44, 44,9%. Então, graças a Deus, apesar do número de ateus e agnósticos ter crescido muito na Austrália, que é essa parte branca aqui, aproximadamente um terço do país, mas deixa eu ver aqui. O número de, deixa eu cobrir aqui, toda essa parte aqui, exceto essa parte que eu estou tampando, todo esse resto aqui,
essas três divisões que estão aparecendo aqui, é o número de cristãos praticantes que ainda existe na Austrália. No caso, 20% de católicos, 18,1% de protestantes, que deve ser da igreja anglicana, e 5,8% de outros cristãos, inclusive a Hillsong Church, a maior igreja cristã evangélica do Reino Unido, né, fora o anglicanismo, né, é a Hillsong Church. E é mundialmente famosa. No final da década de 1990, a Hillsong Church ela cresceu muito. A sede da Hillsong fica na cidade de Baugham Hills, a 39 quilômetros de Sydney. Eu consegui essa informação, está aqui nesse livro. É o livro Entre a Tribo e o Reino, um dos 17 livros que eu escrevi. E nesse livro, a personagem principal ela vai para Sydney, na Austrália. E ela conhece a igreja de Hillsong, a Hillsong Church, que fica em Baugham Hills, a 39 quilômetros de Sydney. Então é a maior igreja cristã, pelo menos que eu saiba, é a maior igreja cristã evangélica da Austrália. E nos anos 1990, ela praticamente foi uma referência, a maior referência em matéria de louvor, adoração, worship, enfim. Matéria de música cristã foi uma referência mundial, tanto que foi por influência da Hillsong Church que surgiu o Ministério Diante do Trono, na Igreja Batista da Lagoinha. Que até hoje é uma referência para toda a música evangélica no Brasil, na América Latina, fora do Brasil também. Então, tudo começou com a Hillsong Church, com o Ministério Hillsong United, que na verdade o Ministério de Música Cristã Hillsong United, que é o Ministério de Música Cristã que surgiu na década de 1990 e que influenciou igrejas cristãs no mundo inteiro. E no caso da Igreja Batista da Lagoinha foi o Ministério Diante do Trono, da família Valadão, Ana Paula Valadão, André Valadão, Mariana Valadão, Márcio Valadão, enfim. Então influenciou e da Igreja Batista da Lagoinha, né, no caso o Ministério Diante do Trono, influenciou o Brasil inteiro. E a América Latina também, fora, tanto que, se não me engano, a Igreja Diante do Trono, que é a atual igreja da Ana Paula Valadão, fica em Dallas. Aí o André Valadão está em Orlando, na Lagoinha USA, cuja sede fica em Orlando. Atualmente na igreja, quem comanda a Igreja Batista da Lagoinha é o André Valadão, porque o Márcio Valadão ele pediu licença porque está com suspeita de mal de Alzheimer, então ele tinha deixado para um outro pastor, só que esse pastor acabou passando para o André Valadão, enfim. Só sei que a Hillsong Church, por meio do Ministério Hillsong United, influenciou todas as igrejas cristãs do mundo. Praticamente todas as igrejas cristãs evangélicas do mundo foram influenciadas pela Hillsong Church, por meio do Ministério Hillsong United. E no caso do Brasil, o Ministério Diante do Trono. Então, graças a Deus, o que causou isso? O que fez com que a Austrália se tornasse uma referência no cristianismo mundial? Um verdadeiro celeiro de missionários, celeiro de cantores, pregadores, enfim. Foi justamente isso que eu disse aqui, que apesar do Reino Unido hoje em dia ser um país pós-cristão, considerado um país pós-cristão, assim como a maior parte da Europa, pelo menos a Europa Ocidental, a Austrália foi na contramão de tudo isso. A Austrália hoje é um dos países mais ricos do mundo, é um país de primeiro mundo, contrariando todas as expectativas, né? Apesar da maior parte da Austrália ser um deserto e da população da Austrália branca ter surgido a partir de uma colônia penal, de ter dizimado a maior parte da população de aborígenes por conta de doença, de ter havido um apartheid, né, semelhante ao apartheid da África do Sul, com a tal da política da Austrália branca. Apesar de todos os problemas que o país passou, a Austrália hoje em dia é um país rico, um dos países mais ricos do mundo. Não sei qual é a porcentagem com relação à economia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Economia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Economia. A economia da Austrália tem como maiores bases econômicas a mineração, que é o segundo maior exportador mundial de carvão, o 10º maior exportador de gás natural,
o maior produtor mundial de minério de ferro, bauxita e opalo, o segundo maior produtor mundial de ouro, manganês e chumbo, entre outros. A pecuária. O país era, em 2018, o maior produtor de lã do mundo, lã de ovelha, no caso, e o quinto maior produtor de carne bovina. E o turismo foi o sétimo maior do mundo em receitas turísticas de 2018. E a agricultura do país é um dos 10 maiores produtores mundiais de trigo, cevada e cana-de-açúcar, e também de vinho. A Austrália tem uma economia de livre mercado com elevado PIB per capita e baixa taxa de pobreza. O dólar australiano é a moeda oficial da nação e também da Ilha Christmas, Ilhas Cocos e Ilha Norfolk, bem como dos independentes Estados-Ilhas do Pacífico, Kiribati, Nauru e Tuvalu. Após a fusão de 2006 da Australian Stock Exchange e da Sydney Futures Exchange, a Australian Securities Exchange é agora a nona maior bolsa de valores do mundo. Durante quase um século, até as primeiras décadas do século XX, vigorou no país o free banking, sistema bancário sem regulamentações, quando era permitido aos bancos particulares a emissão de moeda privada, ou seja, uma moeda própria, tudo. Em terceiro lugar, no índice de liberdade econômica, a Austrália é a 13ª maior economia do mundo e tem o 13º maior PIB per capita, maior que o Reino Unido. Maior que o Reino Unido, Austrália, França, Canadá e Japão, e em par com os Estados Unidos. O país foi classificado em segundo lugar no Índice de Desenvolvimento Humano de 2003 nas Nações Unidas, em primeiro lugar no Índice de Prosperidade de 2008 na Legatum, e em sexto lugar no Índice de Qualidade de Vida da The Economist de 2005. Todas as grandes cidades da Austrália estão em boa classificação de habitabilidade nas pesquisas comparativas mundiais. Melbourne atingiu o segundo lugar na lista das cidades mais habitáveis do mundo em 2008 na revista The Economist, seguida de Perth, Adelaide e Sydney em quarto, sétimo e nono lugar, respectivamente. Ou seja, por isso que muita gente está indo para lá. E o governo australiano estimula a imigração. Você tem uma renca de brasileiros. Tanto que se você vê na Copa, nos jogos, nas Copas, enfim, nos jogos do Brasil, o Brasil ficou pouco tempo na Copa Feminina, na Copa do Mundo Feminina deste ano. O Brasil foi eliminado na primeira fase, mas você via um monte de brasileiro lá. Tá cheio de brasileiro. Tem muito brasileiro mudando para lá. Inclusive, se eu me mudasse para outro país, eu iria para a Austrália, tranquilamente. É que eu não sei falar inglês, né? O meu inglês é muito horrível. Eu quase 50 anos nas costas não sei falar inglês fluentemente. Mas se eu quisesse me mudar para um país de língua inglesa, em vez de ir para os Estados Unidos, eu iria para a Austrália, tranquilamente. Aliás, a maioria das pessoas que pretendem se mudar para um país de língua inglesa estão decidindo ir para os Estados Unidos, estão indo para a Austrália. Tem muita gente indo para os Estados Unidos, ainda é o país da moda, né? Ainda para muita gente ainda é aquele negócio desse sonho americano e tal, mas é muito mais fácil você se mudar para a Austrália. As facilidades que o governo australiano dá para quem é estrangeiro, para quem quiser morar lá, são muito maiores. Os Estados Unidos ainda tem uma política de imigração muito dura, muito difícil, muito restrita. É muito difícil conseguir o green card para trabalhar e morar nos Estados Unidos. Mas para a Austrália está uma facilidade terrível. Você consegue facinho visto para morar lá, para trabalhar, morar, para até conseguir cidadania australiana. E deixa eu ver o que mais aqui. Que mais posso dizer? A ênfase na exportação de commodities, em vez de bens manufaturados, apoiou um aumento significativo nos termos da troca da Austrália desde o início do século XX. Devido ao aumento dos preços das commodities, a Austrália tem uma balança de pagamentos, balança comercial no caso, que é de 7% negativa e teve déficits persistentemente elevados em conta corrente por mais de 50 anos. A Austrália tem crescido a uma taxa média anual de 3,6% ao ano por mais de 15 anos, em comparação com a média anual da OCDE, que é de 2,5%. A Austrália foi um dos poucos países da OCDE que conseguiu evitar uma recessão econômica técnica durante a crise econômica de 2008 e 2009. Deixa eu ver o que mais. O governo de John Howard seguiu com uma desregulamentação parcial do mercado de trabalho, um processo de privatização das empresas estatais, sobretudo no setor de telecomunicações. O sistema de imposto indireto foi substancialmente alterado em julho de 2000, com a introdução de um imposto sobre bens e serviços de 10%. No sistema fiscal australiano, o imposto de renda pessoal de empresas é a principal fonte de receita do governo.
Em janeiro de 2007, havia 10.033.480 pessoas empregadas, com uma taxa de desemprego de 4,6% da população. Durante a última década, a inflação tem sido de 2 a 3%, a taxa básica de juros em 5 a 6%. O setor de serviços da economia, incluindo o turismo, a educação e serviços financeiros, respondeu por 71% do PIB em 2008. Embora a agricultura e recursos naturais representem apenas 3% e 5% do PIB, respectivamente, eles contribuem substancialmente para o desempenho da exportação. Os maiores mercados de exportação da Austrália são o Japão, China, Estados Unidos, a Coreia do Sul e Nova Zelândia. O turismo é um importante setor da economia australiana. Em 2003 e 2004, a indústria do turismo representou 3,9% do PIB da Austrália, no valor de cerca de 32 bilhões de dólares australianos para a economia nacional. A participação do turismo do PIB do país tem vindo a decrescer ligeiramente nos últimos anos, representando 1,1% do total de exportações de bens e serviços. Os 10 países que mais enviam turistas para viagens de curta duração para a Austrália são Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos, China, Japão, Singapura, Malásia, Coreia do Sul, Hong Kong e Índia. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer aqui. Educação, frequência escolar obrigatória em toda a Austrália. Todas as crianças recebem 11 anos de escolaridade obrigatória entre os 6 e 16 anos, antes que eles possam realizar mais 2 anos de estudo, que contribui para uma taxa de alfabetização de adultos estimada de 99%, ou seja, 99% da população australiana é alfabetizada. Deixa eu ver o que mais. Saúde, a expectativa de vida da Austrália é relativamente elevada, sendo de 78,7 anos para os homens e de 83,5% para as mulheres. Isso em 2006. Deixa eu ver. O que mais que eu posso dizer aqui? Vamos lá. Então, deixa eu ver. Deixa eu continuar aqui. O vídeo já está com 51:25. Só para o vídeo não ficar longo demais. Como eu já disse aqui, a principal causa do grande número de cristãos na Austrália, apesar de na Europa o número de cristãos ter diminuído drasticamente a ponto de haver uma população gigantesca de ateus e agnósticos e também de muçulmanos, estão crescendo muito. A igreja que mais cresce no mundo hoje, a religião que mais cresce no mundo é o islamismo, e está crescendo muito na Europa também. Então a maior parte da população europeia atualmente é de ateus, agnósticos e muçulmanos. Os cristãos hoje em dia são minoria, os cristãos praticantes no caso. Mas na Austrália, ainda mais da metade, como eu já disse aqui, 48... deixa eu ver. 2, 3, deixa eu ver. Não, peraí. É isso mesmo. 48... Não, peraí. Calma, peraí. 19, 21, 22, 43,9%. Isso. 43,9% da população da Austrália é cristã, praticante, né? Católicos, anglicanos e cristãos de outras denominações. E 38,9% é sem religião. Porque, como eu já disse aqui, quando o país é próspero, quando o país é desenvolvido, as pessoas perdem o interesse pela religião, perdem o interesse por Deus, né? Porque as pessoas se acham independentes, né? As pessoas se acham autossuficientes e elas abandonam a Deus, abandonam a religião, abandonam o cristianismo, no caso. Então as pessoas não querem mais saber de Deus, né? As pessoas acham que o dinheiro é suficiente, que a prosperidade é suficiente, a prosperidade econômica, a prosperidade financeira. A pessoa se acha que é autossuficiente, não precisa mais de Deus, não precisa mais de religião. Mas essa ruptura, apesar do governo, apesar da Austrália ainda ser um país monarquista, parlamentarista, mas ele não tem mais os laços com o Reino Unido são apenas laços históricos. Os laços políticos atualmente são com os Estados Unidos. E os Estados Unidos ainda é considerado um país protestante, ainda é considerado um país cristão. As igrejas cristãs evangélicas continuam crescendo muito, continuam sendo muito fortes nos Estados Unidos, apesar do governo atual dos Estados Unidos ser um governo de esquerda, de centro-esquerda, digamos assim, que de uma certa forma está tentando de todas as formas impedir o avanço do evangelho, impedir o avanço do cristianismo naquele país. Mas as igrejas lá continuam muito fortes, continuam muito assim saudáveis,
pelo menos as igrejas mais modernas, digamos assim, as igrejas conservadoras estão minguando cada vez mais, mas as igrejas mais modernas, digamos assim, elas estão prosperando, estão crescendo assustadoramente, né, com o número de igrejas cristãs evangélicas nos Estados Unidos continua muito grande. Como eu já disse aqui, Orlando, Lagoinha USA, que é do André Valadão, ela é uma das igrejas brasileiras, igrejas de brasileiros nos Estados Unidos. No caso da Austrália, a Hillsong Church, apesar acho que da Netflix, se não me engano, que lançou um documentário detonando com a Hillsong Church, né, contando os podres da igreja, que acontecia isso, acontecia aquilo. Então eles tentaram de todas as formas acabar com a reputação da Hillsong Church, mas a Hillsong Church continua existindo. A Hillsong United continua sendo uma referência no mundo todo, para todas as igrejas cristãs do mundo. E o evangelho continua forte na Austrália, muito forte. E para encerrar esse vídeo, o que eu posso falar a respeito do como o Brasil pode seguir o exemplo da Austrália, no que diz respeito à prosperidade, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Tem tudo a ver com o que ainda acontece com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é um país considerado livre, considerado cristão, protestante, mas a Austrália ficou muito mais protestante e muito mais cristão do que os Estados Unidos. É um país próspero, inclusive no sentido do avanço do evangelho, no sentido a Austrália se tornou um país, uma referência no cristianismo mundial. Com certeza muitos missionários cristãos estão saindo da Austrália para evangelizar no mundo inteiro, para pregar o evangelho em todo mundo. E é uma referência na gastronomia também. O Brasil tem uma rede de comida australiana chamada Outback. Em Sorocaba tem uma unidade Outback, que não é um restaurante australiano, mas é um restaurante especializado em comida australiana. Então, se você quiser conhecer um pouco da cultura australiana, você vai para o Outback, aqui em na verdade em Votorantim. A Outback fica do lado de Votorantim, né, que o Esplanada Shopping Center, né, o Iguatemi Esplanada, a maior parte ele fica no território de Votorantim. O estacionamento é mais ou menos a fachada, o estacionamento fica em Sorocaba e a parte de trás fica em Votorantim. Então, do lado de Votorantim você encontrará uma unidade de Outback, que tem comida australiana. Praticamente tudo que você quiser saber sobre a cultura australiana você encontra no Outback. E eu quero encerrar esse vídeo citando alguns textos da Bíblia que falam sobre por que a Austrália é um país próspero, um país desenvolvido, e o Brasil ainda não é. Primeiro eu quero ler aqui 2 Crônicas 7, versículos 13 e 14. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a Austrália, a maior parte do território australiano é deserto, e o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. A Austrália foi colonizada por bandidos. Os primeiros colonizadores da Austrália foram bandidos, porque a Austrália foi uma colônia penal do Império Britânico. A maior parte da população indígena foi dizimada por doenças, e a Austrália teve a política da Austrália Branca, que foi uma espécie de apartheid, e mesmo assim a Austrália se tornou um dos países mais ricos do mundo e um país onde o cristianismo mais cresce no mundo. Eu acho até mais que os Estados Unidos. A Austrália é um país cristão, evangélico, um país protestante. A igreja cristã na Austrália é mais forte do que, eu acredito que é ainda mais forte que a igreja cristã nos Estados Unidos. Por quê? Por causa disso, porque a Austrália é um país rico, tanto economicamente quanto no que diz respeito ao cristianismo, ao cristianismo evangélico. E também aqui no Salmo 33, versículo 12, diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Como eu já disse aqui, a maioria da população da Austrália ainda é cristã, praticante, porque rompeu os laços com o Reino Unido, que hoje é um país pós-cristão, um país onde a igreja anglicana está diminuindo cada vez mais, enquanto na Austrália
o cristianismo aumenta ainda mais, o cristianismo se fortalece ainda mais. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 a 20, diz o seguinte: Jesus falando para os discípulos. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, a Hillsong Church cresceu muito, se tornou uma referência para todas as igrejas do mundo, principalmente por meio do Hillsong United, que é o Ministério de Música Cristã, que chegou até o Brasil por meio da Igreja Batista Lagoinha, por meio do Ministério Dentro do Trono. E aqui em Atos, no livro de Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8, mais sobre o envio de Jesus. E disse-lhe Jesus: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E então, tanto esse texto de Mateus 28, 18 a 20, quanto de Atos 1, de 7 a 8, e também Marcos 16, 15 a 16, falam sobre a urgência da pregação do Evangelho, porque é necessário pregar o Evangelho em todo o mundo, e a Austrália está cumprindo o ídolo de Jesus. A Austrália, assim como enviou, ainda hoje é uma referência na música cristã, é uma referência no evangelismo para todo mundo. Com certeza de lá estão sendo muito missionários para pregar no mundo todo, inclusive nos países da Ásia. A Hillsong fundou congregações em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Se não me engano, o Justin Bieber ele foi evangelizado pela Hillsong nos Estados Unidos. E para terminar, eu quero ler aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 5. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o Charles III foi coroado neste ano. A Rainha Elizabeth II morreu e demorou vários meses até que o Charles III fosse coroado monarca do Reino Unido. Ele, que ainda é o monarca da Austrália, apesar da Austrália ser praticamente um país misto, né? Apesar de ser um país ainda ser considerado um país monárquico, só que uma monarquia diferenciada, onde o governador-geral é uma espécie de presidente da república e o primeiro-ministro, enfim. Mas é um país que praticamente rompeu os laços com o Reino Unido, apesar de ainda hoje o Charles III ser monarca do Reino Unido, mas é um país que ora por seu rei, digamos assim, pelo Charles III, apesar de toda aquela polêmica envolvendo Charles com a Diana, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem, mas é um país que ainda honra seus governantes, honra suas... Então, o Brasil deveria seguir o exemplo da Austrália também nesse sentido, que hoje o atual presidente dos Estados Unidos... O atual presidente do Brasil é o Luiz Inácio Lula da Silva. Querendo a direita ou não, o presidente do Brasil é o Luiz Inácio Lula da Silva. Se houve fraude, eu não sei. Se houve... Eu não sei o que houve, nem quero saber. Mas o presidente do Brasil é o Lula. E devemos orar pelo Lula. Devemos orar pela conversão dele, pela transformação dele, porque Deus pode usar. Deus não permitiria que o Lula chegasse onde está hoje se não tivesse um plano para isso. Se a igreja está sendo perseguida ou não, se será perseguido ou não, não sei. Só sei que devemos orar pelo Lula, nós devemos orar por todos aqueles que estão lá com ele, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, enfim, devemos orar por nossas autoridades, não devemos ser rebeldes contra nossas autoridades, porque, querendo ou não, são os que estão comandando nosso país, e devemos... as lições que nós recebemos da Austrália nesse sentido, no sentido de orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, crendo de que o Evangelho continua sendo pregado. Nós ainda podemos pregar na rua, como no domingo passado, agora dia 6
de agosto de 2023, nós pregamos na Ocupação Santa Rosa. Graças a Deus, os vídeos da nosso evangelismo na Ocupação Santa Rosa estão tendo muitas visualizações, estão tendo muita, assim, estão viralizando no meu canal no YouTube, e agradeço a Deus por isso, e eu creio que, apesar de todos os problemas pelos quais o Brasil está passando, e ainda passará até Jesus voltar, o evangelho ainda avançará muito no nosso país. O evangelho está, assim, avançando muito na Austrália. Agradecemos a Deus por tudo que Deus está fazendo naquele país. Eu tenho certeza que esse vídeo será usado por Deus para que nós olhemos para a Austrália com olhos de... como se realmente fosse uma referência para nós. Nós temos muito que aprender com os australianos, com o povo de Deus naquele país. Que esse vídeo sirva para nós, que nós possamos fazer uma autocrítica. Nós podemos fazer uma análise a respeito do que nós temos feito com o povo de Deus no nosso país, o que nós temos feito por nossas autoridades, o que nós temos feito por as pessoas que vivem em nosso país, as pessoas que estão na miséria, as pessoas que estão passando fome, passando necessidades, qual tem sido o nosso papel como igreja em nossa nação. E se nós seguimos bons exemplos como o da Austrália, podemos melhorar muito como povo de Deus para proclamar o Evangelho de Cristo aos 4 cantos do nosso país. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilhe seus favoritos, que Deus te abençoe, e até se quiser.